Boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais um painel da Perinity. Eu acho que eu estou com algum som ao fundo, fazendo um barulho. Eu peço que vocês fechem o som, por favor, pessoal, só para a gente poder combinar aqui com os participantes a regra do jogo, tá? Sejam bem-vindos, né? Mais um webinar da Perinity. O tema de hoje, discutido durante algum tempo. A gente pensou em trazer esse painel justamente porque a IA está naquela crista, naquele cenário da gente entender pontos positivos, pontos negativos. De fato, temos uma legislação, não temos? Quais boas práticas, quais os riscos? E aí, lógico, pensei em duas pessoas aqui. Uma que é bem próxima a mim, é minha amiga, e outro que vai é um debutante aqui no nosso quadro, né? Mas vou apresentá-los, vou deixar que eles se apresentem aí para vocês, tá? Novamente apareceu se podia gravar ou não. Poxa vida. Vamos lá, pessoal. O tema de hoje: governança e compliance de IA. Trouxe para vocês aqui dois participantes para a gente bater um papo, falar um pouquinho disso aqui, desse tema que hoje é importante. Trouxe a Alessandra Martins, uma amiga, uma parceira, já fizemos alguns trabalhos juntos, conhece muito do tema. E trouxe também o Danilo Santos. Vou deixar eles se apresentarem, como faço sempre, mas antes disso, né, eu vou combinar com vocês aí a regrinha do jogo. Como vocês sabem, a gente vai conduzir da melhor forma possível, tirando dúvidas, batendo papo, aquele papo gostoso que vocês já conhecem, mas vamos deixar as perguntas para os últimos 20 minutos, tá? Para os últimos 15 minutos, para que a gente possa decorrer em cima do tema, para que os painelistas possam contar todas as experiências, falar um pouco aí das boas práticas, dos riscos, do que a gente tem que fazer com a IA, tá? Eu estou esperando esse bate-papo, conversei com eles durante a semana e a troca de experiência ali em cima do que eles conhecem do tema me deixou bem animado. Vamos lá, vamos começar. Começando com você, Alessandra, fica à vontade, minha amiga, se apresente. Olá, pessoal, boa tarde. Obrigado, Roberto. Agradeço o convite aí da Perinte. Já temos aí um histórico de uma boa parceria aí de trabalho. É, Bem-vindo, Danilo. Bom, eu sou a Alessandra Martins. Como eu falei, a gente já tem uma parceria aí com a Perinte de trabalho e eu venho trabalhando com consultoria há alguns bons anos. Em São Paulo, especificamente, aí já há uns 7 anos, mais ou menos. Antes disso, passagens por outras oportunidades aí, CLT, né, como funcionária, não como consultora, mas eu gosto de destacar a diferença, porque quando a gente está como funcionária, a gente está sempre no olho do furacão, né? No cargo que você está ocupando ali, você está sempre no olho do furacão e muito envolvido. E quando você está como consultor, você entra no olho do furacão para resgatar o funcionário. Em geral é assim, né? Dependendo da consultoria, você tenta ali tirar a turma do olho do furacão. Então, eu já estive dos dois lados, né? De quem vende o serviço e de quem contrata o serviço. Eu sei como é o dia a dia, e quando a gente fala de governança de IA, eu já venho trabalhando esse tema aí já há 5 anos. Participo de eventos dentro e fora do Brasil, principalmente fora do Brasil para beber da fonte, né? E privacidade já há 8 anos. Então, eu já vinha ali entendendo, eu falei, cara, a gente ainda não tem maturidade em privacidade, vai abraçar uma IA no meio do caminho da maturidade de privacidade, vai virar uma salada de fruta isso, e como, né, o mercado brasileiro adora, né, uma salada de fruta com jabuticaba. A pessoa bota uma jabuticaba ali no meio e tal. Então, é desafiador o mercado, tanto para quem está dentro das empresas, né, como contratante, como para quem está fora como consultor, porque, de um lado, tem vendor, né, hypando aí a IA, dizendo que a IA vai
solucionar a vida, vai acabar com os empregos, vai distribuir renda para todo mundo. Aí a gente precisa, como consultor, como até vendedor de solução, entender o cenário do cliente e ver realmente como é que a IA vai ajudar ele, né? Então, eu venho fazendo esse papel aí, tanto com privacidade, como segurança, como IA, já tem um tempinho aí, vai ser interessante o nosso papo. Obrigado, Alessandro. Seja bem-vinda novamente. É uma satisfação bater papo com você sempre, principalmente em cima de temas como esse. Danilo, fica à vontade, meu amigo. O Danilo é debutante, né? Tá chegando aqui, primeira vez que ele participa do nosso painel. É um cara bacana demais também, de um bom conhecimento técnico. Vou deixar ele se apresentar. Apresenta também de onde você vem, Danilo, a empresa, tá? Fica à vontade. Bom, eu gosto de começar com um ping, para ver se todo mundo está me ouvindo, o áudio ok. Mas vamos lá. Bom, é muito interessante, né, Alessandra? A gente bateu aquele papo inicial, mas antes de qualquer coisa, antes de eu me apresentar, obrigado pelo convite. Muito bom estar aqui falando sobre inteligência artificial. Eu até brinquei, né? De repente a gente não tem nada inteligente e também nada artificial. Nada novo. A história mostra que a gente vem desde lá de trás, 1900 bolinha, já atuando com isso. Mas é muito bom falar sobre isso, né? Refletir. Eu gosto sempre de trazer um contraponto. O pessoal, como a Alessandra acabou de falar, sobre roubar emprego, mas falando do Danilo, eu comecei, enfim, na área de cibersegurança, mais para um lado ao contrário, estudando ali uma parte da tela preta, então venho do mercado de Linux, não tinha, enfim, uma condição de ter ali a parte do Windows, então comecei na área de infraestrutura, hardware, fui técnico de TI. Tive a oportunidade, através de um convite, de fazer uma FGV e o que mudou o meu pensamento. Então, fiz gestão de TI e a partir dali eu comecei a entender o mercado. E aí eu faço até um contraponto, né? Que tipo de dor que a gente quer resolver com a inteligência artificial? Que valor que a gente quer levar? E então, o assunto de hoje é muito interessante. Acabei construindo uma empresa, então fui empreendedor por 11 anos. Depois acabei indo para o mercado de consultoria de gestão de processos. Atuei bastante na área de fluxos, na área de, enfim, automação, na área de ativos, gestão de inventário, enfim. E o ano passado acabei recebendo o convite da Desk Manager. Estou aqui com eles, trouxe o time para cá. A gente acabou juntando para conseguir levar o nosso produto para fora. Então, um produto nacional. Antes eu representava um produto open source, trazendo para o Brasil, desde 2012, né? Fiquei aí 20 anos, estou há 25 anos na área de TI e tô com esse hype da IA já fazem uns 4, 5 anos e é muito interessante isso porque tem bastante assunto. Mas é sobre isso. Hoje eu estou como chefe evangelista, então estou como evangelista. A gente está hoje apontando no mercado como IA Platform. Então, além de gestão de serviços, gestão de processo, a gente fala também dessa camada de IA. E o mais legal, governança de dados, pessoal. Então, dados é o novo petróleo, mas se você não tiver ali minerando os dados, né, direcionando, você acaba que você se perde, mas tem que ter compliance, tem que ter governança, tem que ter segurança. Falei demais, Roberto. Bora. Não, não, falou não. Hoje, pessoal, só contando um pouquinho, né? Vocês sabem que eu gosto de falar e me meter aqui no meio dos participantes. Hoje, quando a gente foi testar som, falar um pouco, basicamente a gente fez um webinar antes do webinar, de tanto que a gente conversou, falou, trocou ideia e tal. Então, quando você tem pessoas que gostam do assunto, quando você tem pessoas que gostam de conversar, trocar experiência, você acaba trazendo essa inteligência para dentro de um painel como esse. Essa é a ideia. Para quem não me conhece ainda, sou Roberto Oliveira, sou o Compliance Officer da Perinity e também o CISO, né, responsável pela parte de segurança da informação aqui da Perinity. Para quem ainda não entende o que é a Perinity hoje é uma solução de governança, risco e compliance. A gente tem uma parte de software, né, que atende a automatização desses processos de governança, risco, compliance, controles internos, gestão de continuidade de negócio, bem como todo um atendimento consultivo para caber a sua solução dentro do software, tá bom? Então vamos lá, vamos começar para a gente não perder aí minutos preciosos da explicação
dessas duas pessoas ilustres que a gente trouxe para vocês aqui hoje. Vou começar com a Lê. Pessoal, desculpa aí a intimidade, mas é que eu já converso com ela há muito tempo, então eu sempre chamo de Alê, não chamo de Alê. Alguns anos, né? Alguns anos aí. E assim, sem contar que eu posso dizer que é minha parente, né? Porque é Martins, então, Roberto Martins de Oliveira, Alessandra Martins, estamos ali junto. Alê, fala um pouquinho para a gente, porque assim, eu sempre acho que é necessário, já que a gente está falando de governança de IA, vamos deixar um briefing da IA e um briefing inicial de governança para eles, por favor. Eu acho essa parte importante, né? Quando a gente fala de governança, eu gosto de simplificar. As pessoas, mas o que é governança? Em uma palavra simples, governança significa controle. Controle no sentido mais amplo, controle no sentido de responsabilização, de prestação de contas, de padronização de processos, de medição do resultado desse processo para saber se realmente as coisas estão saindo como devem ou se elas estão saindo do eixo, né? E aí, para isso, eu tenho outras camadas para saber, não é só o processo, mas riscos, indicadores, indicador de risco, indicador de funcionamento e efetividade dos processos que você estabelece, dos controles dentro desses processos, enfim. Em geral, você vai me estabelecer, né, padrões para ter controle. Então, quando a gente fala de governança, de maneira geral, é isso. Especificamente quando a gente fala de governança de IA, eu sempre digo que não tem governança de IA se eu não tiver governança de dados, se eu não tiver governança de tecnologia, se eu não tiver governança de segurança. E aí, por consequência, se eu consigo ter essas governanças, eu posso falar de uma governança de privacidade e de uma governança de IA. Porque as pessoas querem pular steps, né? Eu acompanhei e acompanho muitas auditorias internas e externas de ajudam a preparar empresas, né, como consultora, essa parte de certificação, ISO 27001, 27701, 42001, SOX, RIPA. E aí a primeira coisa que eu vejo, né, vi muita coisa a empresa não tem ITIL, mas ela quer a 27001. Falei, amigo, os processos estão em silo, as pessoas estão brigando pelo pedaço do queijo, dizendo que é meu, eu não quero compartilhar. Como você espera que a 27001 funcione se você sequer tem governança de tecnologia? E aí, eu até brinquei com uma amiga recentemente, eu disse assim, cara, eu voltei para fazer um curso básico lá do Google de Cybersecurity, porque eu falei assim, cara, ou o mercado ficou muito louco, ou eu me desatualizei, ou as pessoas realmente estão fora da casinha, porque eu escutei barbaridades nos últimos anos, conceituais, por isso a gente está conceituando aqui governança e IA, né? IA, bom, a IA tem vários sabores, né? Agora a moda é sabor, tem vários sabores de definição de IA, né? Se eu for me ater ao que está na ISO, eu estou falando de um sistema de computador, né? Que é amparado por hardware e software, porque o software não roda sozinho sem hardware. E hoje, para eu falar de algoritmos dos melhores sistemas de inteligência artificial, por baixo eu tenho Large Language Models, LLMs. Para rodar isso, cara, não tem como eu falar de Large Language Models sem eu falar de uma arquitetura que suporte isso. Não só a arquitetura de software, das camadas ali para eu compor um Large Language Model, mas eu falo de arquitetura de infraestrutura. A capacidade de hardware para que todas essas camadas de software funcionem e as pessoas vejam no final um chat GPT é absurdo. Então, a primeira coisa é a definição de IA também, se você olhar, por exemplo, na lei, ela está um pouco diferente do que a própria 42.001 põe. Tem algumas similaridades, mas ele diz assim, sistema computacional, por exemplo, na lei brasileira, no IAE, sistema computacional com graus de autonomia variável, umas coisas assim que a gente já sabe que são, digamos assim, características do meio jurídico, né? Então, ele coloca lá a questão da autonomia do sistema. Mas por que isso importa para a governança? E por que a gente está falando de conceito? Porque, amigo, se eu não sei nem conceituar, na prática eu vou fazer errado. Porque eu disse assim, eu entendi que isso aqui era mágica, era uma caixinha mágica que a gente comprava, botava dentro da empresa e resolvia todos os problemas. Não é. Então, se eu entendo o conceito errado, eu tenho visto isso no mercado, na prática
vai sair errado. Eu vi empresa dizer assim, a gente não tem um risco, o controle funciona. Eu fui lá, estava auditando, fazendo assessment, testei o controle claramente não funcionava. Disseram assim, mas não é o risco, porque tem um outro controle. Eu falei, não, deixa eu te contar uma coisa. Se não fosse eu fazendo o teste, você não teria mais um risco. Você teria um incidente, porque a partir do momento que eu materializo, ele deixou de ser um risco, amigo. O risco é o efeito da incerteza. Eu mostrei que a incerteza pode ser certeza, porque o controle falhou. Ou seja, conceitualmente, você já não tem mais um risco, você tem um incidente. Você tem a materialização de um evento que não deveria acontecer, dado que você colocou determinados controles. Gente, no mercado grande. E a pessoa vem e diz assim: não, isso aí não é um problema, o outro controle segura, não, isso aí é só um risco baixo. Eu falei: não, amigo, ele já deixou de ser risco. Já, você já tem um incidente por aí, nem sabe que ele está andando por aí. Então, conceituar é importante por isso, porque as pessoas acham que IA é uma coisa maravilhosa, mágica, assim que nem a Cláudia, como era no começo. Não, a Cláudia está ali, vamos para lá. E aí esquece dessas camadas que distribui toda uma questão de riscos, de superfície de ataque e etc., que você precisa gerenciar. Que a empresa não pode simplesmente dizer assim: olha, que legal, todo mundo vai para IA, a gente também vai. Aí bota lá um bot com IA, que diz que tem IA para processar a linguagem natural e o bot começa a vazar coisas que não devia, né? Então, conceituar, eu acho que é importante. Governança é controle, controle sobre sistemas de IA, porque os sistemas de IA não deixaram de ser software, que rodam em cima de determinados hardwares e que necessitam nesse conjunto de controles, porque são muitas camadas. É isso, de maneira breve. De maneira breve. Gostou dessa, Danilo? Danilo, conta um pouquinho pra gente, cara, como é que isso funciona aí dentro da Desk Manager, como que vocês estão vendo essa movimentação para a governança de IA? Bom, vamos lá. A Alessandra matou e eu concordo 100% com ela. E ela falou uma palavrinha muito interessante chamada AITO. Então, a gente quer o estado da arte e a gente não fez a base, que é o básico bem feito, que é ter processo de tecnologia funcionando na gestão de serviço. Então, trazendo um pouquinho até para o que ela falou, né? Eu trago muito a questão de governança para gestão e controle. Eu tenho um pouco dessa ideia de também de algumas diretrizes, enfim, mas também a questão da cultura. Eu gosto muito de falar sobre isso, porque essa questão da IA, o contraponto, quando a gente vai falar de governança, né? E aí trazendo um ponto da ITIL, que eu quero chegar nessa questão da governança, a gente tem o problema que a gente está vivendo hoje, que é o Shadow AI, mas a gente já tinha o Shadow IT. Então a gente, para quem não sabe o que é Shadow, você não sabe o que está acontecendo dentro da sua TI. Você não tem controle dentro do TI. Ou seja, você não tem uma gestão de segurança e qualquer um tem um acesso de administrador numa máquina, qualquer um pode instalar um software e qualquer um pode instalar um vírus malicioso. Então você pega um backdoor, porque você foi lá no navegador, deu avançar, avançar, e aí fez um phishing e você foi lá e instalou algum joguinho, alguma coisa. Então, parte desse princípio que a Alessandra acabou de comentar, você não tendo esse controle, acaba que quando você chega na IA, já perdeu todo o controle. Então, aquilo que eu comentei com você, né? Hoje, como que a gente tem atuado nisso? Um cliente, e aí pegando um pouco da base também, que é o que eu comentei com a Alessandra naquele nosso bate-papo, eu já sou um pouco mais técnico, né? Tem vídeo meu, inclusive, com treinamento sobre IA na prática, e aí falando um pouco de Docker, eu falo de anonimizar dados, eu falo que, teoricamente, não sendo muito técnico, é um banco de dados estruturado, vetorizado. Então, a importância que você tem ali de cuidar dos dados. Então, esse lance que você simplesmente pega uma planilha, joga no chat GPT, que ele é gratuito, que você precisa entregar um serviço, você acaba não, enfim, entendendo, né, qual que é o impacto disso tudo.
E aí, trazendo para nós, é o que eu falo, no fim do dia, o que que a gente acaba vendendo? Falando do ITIL 5, ou no caso, ITIL versão 5, que acabou de lançar. A gente está com uma semana de ITIL 5 aqui, são 5 dias, né? Hoje tem novamente. E o Artio, o próprio Artio, colocou AI Native by Design. Mas ele tem trazido essa ideia, um pouquinho também da questão do Agile, mas mostrando que continua igual. Mas a ideia é, coloca a IA no meio, mas com governança, com segurança, exatamente o que a Alessandra falou. No final do dia, é o banco de dados vetorizado, você tem conectividade, você tem ou vai rodar na nuvem ou vai rodar local. Você tem o LLM local, que é o treinamento que eu acabo ministrando, né, na prática. Você vai precisar de um hardware. Eu passei aí um ano juntando uma grana. O ano passado eu tive a oportunidade de comprar um Mac Studio M4 Max só para fazer treinamento e rodar LLM local. Então, assim, é prazeroso, mas eu sempre falo nos treinamentos. Aqui você tem um controle mais próximo do dado, então você pode processar um dado, né, que é seu. Agora, quando você sai para a nuvem, numa IA gratuita, né, fala, vou testar no Humanos, daqui a pouco eu vou testar no ChatGPT, não, agora eu vou colocar no Cloud. Lançaram um novo, o Kimi, vambora, coloca no Kimi. Esquece. Então, hoje, quando a gente fala de plataforma, qual é o risco que você quer correr, né? Qual é o risco do seu dado? O quanto vale essa informação? Então, trazendo para a gestão de serviço, falando de ITIL, a Alessandra matou. Aí você vai escalando a camada, gestão e Aí controle. eu vou escalar o controle. O cara lá da NSI, trabalha para a agência americana, né? De segurança que botou documentos oficiais do governo americano no chat GPT. É Vocês isso. viram isso? Vocês viram isso? Tipo assim, cara, agiliza os memorando aí para mim da agência. Pá! É isso. E às vezes eu até brinco. Por que que eu falei da cultura? Porque o que que para mim tem, né? Tem o lance da ética. A ITIL 5 tem falado bastante sobre isso. E para mim, tá? Assim como segurança da informação, que ainda carece. Por isso que eu falei que eu sou um cara frustrado na cibersegurança, porque eu estudei muito sobre o lado contrário da segurança. Então, quando eu fiz o curso de hackers expostos, eu falei, opa, legal, daqui eu entendi o lado contrário. E aí, falta a cartilha, falta a questão de você trazer a estrutura de tem que fazer treinamento, gerar consciência, e isso é cíclico. Você não pode fazer um só e falar, matou. Não, tem turnover, as pessoas vão mudando, chegam pessoas novas, né? Então tem que alimentar, isso tem que ser vivo. E então, assim, IA é um projeto corporativo. Então não é simplesmente falar, eu entendi, eu trabalho com isso, né? Eu até tenho um desenho com 6 camadas de mercado, onde você vai trabalhar com IA, seja lá na ponta mais simples, ou aqui na parte matemática de LLM, SLM, ou container, Docker, serviços, ou API, enfim. Mas o ponto é exatamente esse: o controle e a segurança. É tecnologia, conectividade. Tem que prestar atenção. Não mudou nada. E o projeto precisa ser corporativo. Aí entra a palavra compliance e governança. Porque senão vai vazar o dado. Mas eu queria deixar até uma provocação, que eu já comentei com o pessoal, fazendo um contraponto. Lembra quando a gente saiu do file server ou dos arquivos locais da máquina, levou para o file server num servidor de dados, ou seja, tinha a pastinha compartilhada. Depois a gente levou para a nuvem. Então foi para o Google Drive, Dropbox, né, OneDrive. Os dados estão lá, ele está numa nuvem. E hoje você está tirando de um banco de dados local, uma SQL, um SQL7, um Postgre, e levando para um banco de dados vetorizado com acesso super rápido, com uma tecnologia ultra mega rápida, utilizando GPU, nanoprocessador e assim vai, né? Os novos aí quânticos. E, de novo, você está só levando o seu dado para um outro local. Mas isso, de novo, é só cíclico. Aí me remete à questão do mainframe. Falo demais, Roberto. Vamos lá, por favor, Não, Alessandra. Não, tranquilo. É que eu ia aproveitar o seu gancho aí que você estava falando de arquitetura, e aí, por exemplo, quando a gente fala de arquitetura de infraestrutura, né? Para eu rodar, quer dizer, veja o quanto a NVIDIA gastou em chips.
para eu poder dar poder de processamento para essa IA, porque hoje CPU e GPU não é mais suficiente. Eu preciso Exato, de NPU. exato. E aí é onde as pessoas não entendem, né, o consumo da IA, o próprio consumo. E aí volta de novo a história. Entender o que está rodando embaixo do capô para entender que a governança de IA, ela vai além do dado, além da tecnologia, além da segurança da privacidade, ela vai para um outro aspecto, ambiental. A pegada de carbono que data centers deixam é uma coisa absurda, principalmente se um data center for dedicado a LLMs rodando sistemas de IA, é uma coisa absurda. E isso está nas leis na Europa, na Europa pelo menos, no Brasil tá aquele angu de caroço que a gente já sabe como funciona a legislação brasileira, Tá. né? Aquele negócio que ninguém explica, né? Aquele negócio assim que a gente pensa que vai, aí de Mas não repente vai. da noite Vai, mas pro, não vai. não, aí da noite pro dia alguém tem uma brilhante ideia e muda lá e fica pior do que já estava. Já não estava muito bom, Pior que é mas estava verdade. para passar. Aí alguém tem uma brilhante ideia lá e fica, Pior que é pô, verdade. cara, o PL 2338. Olha, a primeira versão de 2020 eu li e eu chorava. Eu dizia, velho, não é possível que as pessoas estudem tanto tempo de direito para escrever um negócio desse. Não é possível. Não, porque que deputado e senador não vai escrever? A gente já sabe que não vai escrever. Porque Eles não têm não tem cérebro. conhecimento. Não tem Não cérebro para tem. isso. Esquece. Tem zero, Esquece. né? O cérebro deles é para caixa 2 para fazer outras coisas, para escrever lei, não. Eles contratam uma assessoria. Eu falo, cara, não é possível que quem assessora esses caras não tá olhando que tá ruim nisso. Na dúvida, velho, consulta uma ISO, não fica inventando moda lá e tem umas definições, por exemplo, toda lei tem que ter as definições, justamente para quando você lê a lei não ficar, mas o que a lei quis dizer com data model? O que a lei quis dizer com direitos do titular? O que a lei quis dizer com perfilamento ou data mining? Enfim, a nossa lei, conceitualmente, ela é fraca. Eu tenho uma apresentação que eu falo de AI Act e AI Act mais GDPR versus, né, LGPD aqui e o PL desde 2021, eu acho que eu tenho essa, 21, 22. E aí, por exemplo, eu mostro, eu falei, cara, a nossa lei tinha, a última versão do PL 2338, não chegava a, no máximo, 30 conceitos, definições conceituais. O AI Act tem 65 conceitos e mais de 120 considerandos. É absurdamente diferente quando a gente fala de por que isso importa, por exemplo, para a governança e para a gestão de risco, né? E a questão do entendimento do conceito. Porque, assim, hoje não é só a empresa tomar uma decisão de estratégia ou de negócio, de usar ou não IA, é ela entender o risco legal disso. O risco reputacional, porque de repente eu posso estar usando um sistema de IA que legalmente está proibido, por exemplo, pelo AI Act, porque eu tenho usos proibidos. E aí eu participo de vários grupos e o pessoal reclama muito da legislação, né? Ah, porque não é o caminho e tal, e aí, pá, não sei o que. Eu falei, gente, quando eu comecei a falar de regulação de IA, a primeira coisa que eu me baseei foi uma pesquisa que eles fizeram, tá? Com alguns países, não lembro da OTAN, da ONU pertencente, e eles fizeram o seguinte: lá em 2016, entre 2016 e 2018, eles começaram a levantar, veja bem, quase, vamos falar aí 8 anos atrás, a levantar o que era necessário para que os países regulassem IA e não ficasse o que está hoje, né? Uma peneira, né? A salada de fruta, que cada país é de um jeito, é um sabor para cada país, e aí se você vende, né? Se você produz, você tem que, para cada mercado, adaptar o sabor do mercado, porque tem uma lei diferente, ou não tem lei, ou tem uma lei muito, com muitas obrigações, vamos dizer assim, né? E aí, quando você olha para isso, eu falei assim: primeira coisa que as pessoas não entenderam sobre o AI Act e sobre as leis de privacidade da Europa e até daqui, até quem fez a lei aqui, falha miseravelmente em interpretar a lei. A lei de privacidade é para proteger quem? A empresa? Não, o titular de dados.
A lei de IA é para proteger quem? A empresa? Não. Em primeiro lugar, as pessoas, a sociedade. Por quê? Porque o impacto no social, no governance e no environment é brutal. Por quê? Porque cada data center, além da pegada de carbono, a gente falou de hardware aqui. Para eu ter esse hardware, adivinha, eu preciso de minério, amigo. É por isso toda a briga geopolítica, terra rara para um lado, lítio para o outro, ouro para o outro, tal. Então, isso tudo impacta o meio ambiente para eu poder ter o hardware que vai rodar o software e fornecer essa carinha bonitinha de cloud, de mano, de whatever. E aí eu ainda tenho um outro problema. Além do hardware, além do meio ambiente, eu tenho a pegada de carbono pelo consumo de energia, pelo consumo de água para esses data centers, e eu tenho a própria questão da localização, porque às vezes eu estou colocando esses data centers em locais mais baratos, mas o local não tinha infraestrutura para suportar esse data center, e eu estou tirando o recurso da população que vive ali para dar para o data center. E pior, tem um monte de governo no Brasil dizendo assim, não, a gente vai gerar emprego. Sim, vai gerar emprego de peão para fazer a obra, depois não tem mais. Porque tudo é automatizado. Os empregos qualificados, pensando em mercado de trabalho, social, renda, impacto social, eles são temporários e depois são poucos para eu manter um data center desse. Ainda mais se eu vou usar a própria tecnologia de IA para melhorar processos de energia, de refrigeração e etc, etc. Então, veja, controle e governança em IA é muito mais complexo do que quando eu estou falando de uma governança de tecnologia da informação, apesar de eu já ter um Green IT, ó, há pelo menos uns 10, 15 anos aí, as empresas nunca se preocuparam com isso, né? Mas agora elas estão se preocupando. Por que agora elas estão se preocupando? Efeito mudanças climáticas. Opa, a pegada de carbono importa, né? Ah, isso está lá na lei que eu também tenho um compromisso. Além de ético, de finalidade, de risco para as pessoas, eu posso botar a pessoa em risco porque eu estou discriminando ela com o uso da IA? Ou porque onde o data center que roda essa IA está causando danos à população? Literalmente, danos à população. Então, governança de IA tem camadas muito mais complexas e por isso que eu falei, steps, cara, primeira coisa, dados. Porque se eu não tenho governança de dados, como é que eu vou falar de segurança de privacidade para poder falar de IA? Não tem. Não tem como eu pular steps aqui. O controle ele é em camadas, porque senão eu tenho uma falsa sensação de controle, que é o que eu tenho visto nas auditorias, né? Muita empresa certificada a isso, e aí quando você faz um walkthrough do processo, você descobre que não tem buraquinho, amigo, tem buracões, quase são coisas assim absurdas, você diz assim, mas tiraram a ISO mesmo como assim? Assim, só para eu saber assim, qual foi a empresa que certificou vocês mesmo, que é para eu lembrar de não indicar para ninguém. Porque eu peguei empresas do setor financeiro, e eu disse assim, tá explicado todos os ataques do Brasil ano passado. Foi pouco. 2 bilhões foi pouco para o tamanho. E aí as pessoas dizem, não, mas agora a gente botou IA para fazer threat intelligence. A gente botou a IA no SOC. A gente botou a IA no SOA. A gente botou a IA não sei aonde. Eu falei, mas pera, deixa eu só entender aqui. Você não tinha processo, não tinha indicador, não tinha um controle bem definido, um ponta a ponta, nunca mapeou a jornada, e aí você vai botar IA em cima disso? Sem dados estruturados, né? E a IA trabalha com estruturado e não estruturado, né? Então, eu falei, você vai botar IA em cima disso, você exatamente pensa que vai ganhar o quê? E aí a gente vem com outro desafio na ponta de governança de IA, que chama-se auditoria. Auditoria de IA não dá para o pessoal fazer como a cambada fez com 27.027.701, fazer checklist pro forma e dizer, passou, olha, tem política, passou. Auditoria de IA de verdade? Não. Auditoria de IA de verdade? Cara, eu vou ter que saber como é que faz chai. Ah, tá usando Lime? Tá usando o quê para explicabilidade de IA?
Cadê o log? Log de IA é diferente de log de outros sistemas de tecnologia, de só monitorar o teu ambiente cloud, para eu poder dizer e defender essa IA que ela realmente adotou processos e controles para estar ok com uma lei e Posso garantir fazer o um, mínimo de impacto. posso fazer um comentário, Alessandra? Claro, Desculpa, só pegando um gancho, é muito rápido. Ela comentou isso, eu fui num evento de RPA e IA e eu não sabia. O pessoal está começando a criar seguro de agente de IA, justamente para isso que você acabou de falar. Qual foi a resposta que o agente deu, se estava ou não dentro do prompt desejado, e caso não, qual foi o impacto financeiro sobre essa resposta negativa. O cliente deu churn, ou seja, o cliente cancelou o contrato porque um agente deu sei lá, alucinou, né? Porque ele não alucinou coisa nenhuma, o prompt estava errado ou o dado estava errado. E aí o pessoal já está ali, né, trabalhando a ideia de seguro de agente de IA, exatamente no ponto que você está comentando. Muito interessante. seguro tem para É, tudo. aproveitando esse ponto, Dani, eu tenho um pedido de patente internacional sobre seguros, porque eu também descobri um eco, não é um buraco, é um eco gigante no cálculo de seguro para cyber, para IA e para tecnologias emergentes. Eu descobri que as seguradoras chutam uma coisa assim absurda. E como que eu descobri isso? Estudando a legislação da Europa, eles mudaram a PLD, a Product Liability deles, né? Que seria um equivalente nosso aí ao nosso Código de Defesa do Consumidor, que é a Uhum. lei deles, né? Que garante o reparo ao consumidor por um produto ou serviço prestado, né? E aí eles tiveram que mudar a lei de reparação de danos ao consumidor, seja esse consumidor PF ou PJ, tá? Porque em relação B2B ou B2C, enfim. E aí eles tiveram que mudar, e aí eles entenderam que a product liability deles não era suficiente para os danos causados por IA. Então eles criaram a AI liability, ou seja, eu tenho uma responsabilidade civil específica Exato. para IA, que começou a ser discutida de 23 para 24. Quando chegou em 25, eles tinham que encerrar. Eles pararam, e pararam a pedido das seguradoras, porque eles disseram assim: então, veja bem, seguro, ele trabalha com base histórica. Né? Tabela atuarial de seguro, base histórica. Eles não têm dados suficientes para estimar seguro de IA. Quantos E aí sinistros, né? Aí foi onde eu entrei. Eu falei: opa, achei um negócio aqui legal que eles pararam a lei porque eles não conseguem calcular, sendo que eles já estão alucinando nos seguros de cyber. E eles não conseguiram atualizar o seguro de cyber para IA. É muito E aí eu interessante. falei: cara, isso aqui é isso quando a gente fala de governança e ela vai se desdobrando, por isso que eu falo das camadas. Eu falo, cara, quando você fala de responsabilidade civil por um seguro cobrir, hoje nenhum seguro cobre responsabilidade civil de IA. Sim, Nenhum, sim. nenhum. De novo, você falando de governança, eu falo muito de prompt, né? E de identificar personas, de identificar, assim, identificar respostas, como é que você quer fazer tudo isso, mas tem o prompt de entrada, tem prompt de saída, e tem essa parte de guardrails, mas tem essa ideia da segurança, é o que você falou, a questão do seguro, né? Até onde isso pode te prejudicar. E falando de vários setores, né? Saúde, enfim, banco, tem bastante coisa. Muito legal, gostei. Vou tentar colocar mais um aspecto aqui, por conta da governança. Acabou de entrar aqui uma pesquisa no meio do meu negócio. Espera aí, deixa eu tirar. Isso. É, vamos tentar traçar, porque assim, eu tenho certeza que algumas pessoas que estão participando desse nosso webinar, tem pessoas que são extremamente técnicas, tem pessoas que não, tem pessoas que acham que a IA vai revolucionar o planeta, outras não, como tem aquelas pessoas que sabem que dá para usar a IA numa série de pontos mais avançados dentro de uma empresa, como tem aquela pessoa, como né, basicamente a minha esposa, que ela adora mexer ali para pegar, para raciocinar em cima de um determinado tema, ela coloca ali. Só para a gente deixar todo mundo no mesmo caminho. Como é que eu começo? Eu tenho uma empresa de 0 a 100 pessoas, mais ou menos, uma empresa pequena.
como é que eu começo? Eu ponho que IA é mais indicada, se é que eu posso dizer assim. O que eu posso fazer com essa IA? Eu posso usar uma não paga, uma paga? Eu tenho. Como é que eu começo esse caminho? Porque eu tenho certeza que pessoas aqui, a grande parte sabe esse conceito que a gente está falando aqui, mas tem algumas que elas devem estar perdidas nesse cenário. Tipo, pô, mas da minha empresa a galera vai lá, baixou aqui o GPT, o chat GPT da vida aqui free e taca coisa ali dentro. Como tem aquele que, né, já construiu, já tem dentro da empresa, é uma paga, já tem um outro cenário. Então, que norte vocês dariam nesse sentido? Olha, pessoal, para começar a manter um cenário adequado de governança de IA, escolha IA, quais são esses passos? E aí, depois disso, qual seria o melhor framework, lei, para a gente seguir? Tipo, olha, tá, não tem uma melhor, Roberto, mas aqui está mais completa, aqui você seguindo por aqui vai ter o prejuízo menor, é essa aqui. Por favor, Alessandra. Eu ia perguntar se você queria começar. Bom, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que entender, somos todos adultos aqui. Não tem nada frio, amigo. Se te dão alguma coisa fria, adivinha, você é o produto. É Você é isso. o almoço, você é o café, você é o jantar, é você. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que ter em mente como adultos e profissionais é não existe free. Se estão te dando alguma coisa fria, amigo, você é o prato. Dilema das Ponto. redes. Tá no filme. Você é o Dilema das redes. prato. A primeira coisa, então, cara, eu brinco, né? Eu comecei a construir agente final de 2023, né? Aí 24, agente de IA virou hype, e 25 e 26 a moda agora é agentic, né? Então, primeiro conselho, voltando a conceito rapidinho que eu esqueci de explicar esse. O agente de IA, a diferença no agentic é memória, capacidade de memória, capacidade de processamento, de manter uma memória maior que um agente, e a capacidade de, digamos assim, fragmentar, já que ele tem uma memória maior, ele consegue fragmentar atividades mais complexas em etapas, em steps, e seguir isso e realizar para você tarefas e te entregar um resultado mais plausível. Por que eu digo mais plausível? Porque depende de como você segmentar muito bem essas instruções para o teu agentic. Ele vai ser um RPA melhorado. Por que ele é um RPA melhorado? Porque um RPA em geral, eu tenho regras estáticas de negócio para automatizar o processo. Dado que eu tenho entrada tal, eu executo passo 1, 2, 3, 4, 5 e saio tal coisa. Dado que eu tenho a entrada Y, aí já mudo os passos aqui e sai tal outra. Quando é a IA, como eu tenho essa capacidade de processar linguagem natural, ele consegue, de certa maneira, contextualizar alguns cenários. Ele não fica tão ali num boolean de sim ou não, 0 e 1. Ele consegue adaptar pela questão generativa, né, o contexto, entender, esse aqui ele se encaixa parcialmente nesse aqui, parcialmente nesse aqui. Vou propor uma solução AB. Não é A nem é B, é A mais B, por exemplo. Então, esse tipo de coisa eu consigo com um agentic de IA que eu não conseguia com a gente. O agente, ele estava muito parecido ali com o, o, o RPA, mas já tinham melhorias em relação ao RPA, tá? Então, a primeira coisa é entender essa diferença. A segunda coisa é ter um case, ou seja, eu preciso escolher um propósito, uma finalidade. Não é simplesmente dizer, eu vou botar IA porque todo mundo está usando, eu vou botar IA. Eu olhei, cheguei na drogaria até lá, shampoo com uso de IA. Peraí, mas o que a IA faz no shampoo? Só para eu entender. Que eu fiquei confusa agora, uma IA no shampoo, né? Então, assim, pega um case real, uma dor da empresa. Pô, o que é uma dor aqui para a empresa? Por exemplo, muita gente que tem software house interno ou externa, enfim, uma dor é a questão de revisão de código, documentação de código,
ou até criação de pequenas automações, porque cria um gargalo que a equipe é pequena, por exemplo, para criar pequenas integrações de APIs, automações, etc. Essa é uma dor para a empresa. Beleza. Vamos fazer um caso de uso, vamos fazer um business case aqui com esse problema? Vamos ver como é que a gente consegue pegar um sistema de IA pago, diga-se de passagem. Por que pago, gente? Porque eu pago, veja bem, não é que você garanta que a IA não vai usar o seu dado para treinar o modelo, tá? Não é isso. Mas pelo menos com o contrato você garante um litígio, né? Por que eu digo isso? Porque, por exemplo, eu criei agentes e os meus agentes, eu digo que é uma mentira que eu escolhi acreditar e eu gosto de acreditar, que quando eu criei meus agentes, eu configurei para a OpenAI não usar meus dados para treinar o modelo. E eu gosto de acreditar nessa mentira, né? Porque o contrato, nesse ponto, me favorece. Então, escolha uma IA paga. Uma IA paga de nome, por favor, que tenha contrato, que você consiga entender onde é que está rodando aquele LLM, se é em cloud, se é um data center local ou não, enfim, que te ofereça esses guardrails de conformidade com os dados, de segregar teus dados, de proteger esses dados em trânsito, enquanto ele está fazendo treinamento, essa questão de tokenização, por exemplo. Tem muita gente que diz assim, mas é que a IA pega o dado e tokeniza. Ou seja, em teoria, pela privacidade, eu desidentifiquei o dado. Eu não anonimizei, eu pseudonimizei. Por que eu pseudonimizei? Porque ele transformou isso num token. Mas ele tem uma chave que transforma esse token de novo em dado. Então, de fato, o dado não está anonimizado, ele está pseudonimizado pela forma como o LLM trata as informações que ele recebe, que ele ingere. Né? Então, tudo isso tá bem amarrado no contrato. Eu tenho trilha de auditoria, de rastreabilidade de comportamento do modelo, de tomada de decisão do modelo, sabe, até de baseline, olha, na versão tal ele estava tendo uns inputs melhores. Por quê? Porque como IA é um modelo probabilístico, não é que ela alucine, é que é dela alucinar. Porque ela está fazendo um joguinho de probabilidade semântica, amigo. Ela não entende o que é contexto, isso é nosso. Por isso que eu tenho um ataque chamado prompt injection. Porque eu enrolo a IA com as palavras. E eu nem preciso saber programar para isso. Então é contexto. A partir do momento que eu entendi, eu escolhi uma dor, eu escolhi um caso de uso, eu escolhi um fornecedor, esse fornecedor, o contrato dele me agradou mais, ele apresentou medidas de segurança, trilha de auditoria, como é que ele segrega o meu ambiente dos outros, meus dados e tudo mais, como é que vai ser o disposal desse dado se eu não quiser mais, ou a portabilidade, se eu quiser sair de lá, ou se eu quiser apagar isso lá, conseguir isso. Beleza, agora eu vou fazer uma POC, uma prova de conceito interna, com esse caso de uso que eu escolhi. Eu vou desenhar as jornadas que eu quero usar essa IA. Peraí, qual é o primeiro problema? O primeiro problema é entender o que o usuário precisa para estimar o quanto de esforço de desenvolvimento eu vou precisar, quantas pessoas, quantas horas, tal. Então, eu começo a desenhar as etapas desse processo e aí eu pego uma etapa dessa e digo, tá, como que eu boto a IA aqui nessa etapa? De entrevistar o usuário, entender os requisitos para poder eu estimar custo de tempo, de pessoas, de licenças envolvidas. Às vezes eu preciso, né, contratar determinadas licenças, tal, etc. Que tipo de dados estão envolvidos? Porque a primeira coisa eu entendi que isso aqui é um caso de uso que, em teoria, eu não vou ter dados pessoais. O máximo de dado pessoal aqui vai ser, sei lá, nome e cargo, e-mail da empresa. Então, dados pessoais mínimos aqui tratados. O restante é dado confidencial. As pessoas confundem dado pessoal com confidencialidade, que é a questão do dado da empresa, né, o direito ali de proteção da estratégia, do sigilo comercial, da propriedade industrial, comercial, etc., com privacidade. Não, por favor, não confundam isso, gente. O direito de privacidade ele é
personalíssimo, individual, é da pessoa, não da empresa. A empresa tem direito de confidencialidade, é diferente de privacidade. E aí, beleza, eu entendi que, pô, dado pessoal, pouco. Risco para a privacidade, pouco. Risco para o negócio, maior. Por quê? Porque aí ele vai envolver dados que vai integrar, sei lá, meu sistema financeiro, meu ERP, meu sistema de venda com pagamento, com não sei o quê. Ah, aí eu tenho riscos para o negócio. Então, é mapear toda essa jornada, entender os riscos, dados envolvidos, as áreas de negócio, onde que eu coloco a IA, o tipo de dado que essa IA vai acessar e começar a construir essa integração com a IA. Vamos colocar aqui. Então, a gente vai usar a IA via API, a gente vai fazer um deploy local, a gente vai botar um LLM local, né, para ir tomando essas decisões de onde a IA vai sendo inserida. E aí você começa a rodar esse processo com a IA. E você começa a medir esse processo. Opa, a gente ganhou, a gente reduziu o tempo, a gente melhorou a qualidade do código, a gente está conseguindo atender aquilo que as pessoas esperam desses desenvolvimentos internos. A gente manteve isso dentro de um custo aceitável, porque IA consome token, token custa prata. Então, tudo isso a gente precisa pensar nesse momento de definir o business case e começar a desenvolver esse business case. Porque às vezes acontece que, às vezes é melhor o cara fazer um RPA do que uma IA. Ele simplesmente contrata uma empresa para montar um RPA para ele, porque ele já tem regras fixas, digamos assim, definidas, entradas padronizadas e a saída, com essa entrada padronizada e a regra fixa, a saída também é, digamos, padronizada. Então, na verdade, ele não precisa de uma IA, ele precisa de um RPA. E resolver o problema dele. Então, é entender isso, eu diria, esses steps, porque aí quando você está fazendo esse exercício, você entende impacto de privacidade, de consumo, tanto financeiro como de recurso de hardware, de energia, de todo esse impacto ambiental que a CIA vai causar, né, além do financeiro na empresa, o ganho para o negócio, métrica para medir isso, para ver se o negócio está ganhando mesmo, é só hype para dizer que usa IA. Então, você vai aprendendo isso nesse desenvolvimento do business case, juntando esses dados. Deu certo? Próximo business case. Escolhe outra dor e começa tudo de novo. Muito bom. Tá no mudo, Roberto. Eu falei que marretada de informação, não é não? Muito. Caraca. Eu estava pensando o seguinte, é, você Posso só dar um brief rapidinho, um antes resumo? complementa, que eu vou lançar uma outra pedra aqui. Rapidinho, vou ser sucinto. Eu começaria. A Alessandra falou, não tiro nada do que ela falou, tá? Primeira coisa que ela comentou é muito importante, mas é o que você quer resolver. Então, qual que é a dor? E de qual IA você está falando, né? Da IA pessoa, então você está querendo você, é sobre você, ou é corporativo? É o uso pessoal, é o uso corporativo? Porque eu falo muito sobre isso hoje, né? Se é uso pessoal, ok. Então a gente pode ir para uma linha. Eu não consigo compartilhar o link aqui, mas procura mercado de inteligência artificial, atuação no mercado de inteligência artificial, mas em inglês. De repente vocês conseguem achar um mapa. E aí você consegue entender aonde você se encaixa. Por exemplo, lá no final você pode ser uma pessoa que você só quer fazer blog, você só quer escrever. Enfim, mas é dor, pessoal. O mercado precisa de eficiência operacional. Tudo que ela falou, no final das contas, eficiência operacional, com segurança, com compliance, com governança e assim por diante. Então é muito importante isso. E aí, quando ela fala do RPA, é exatamente isso. Se você buscar uma automação, colocar IA no meio, ou às vezes você não precisa. Não precisa de um RPA que é clique, vai para um iPaaS, é um pouco mais simples. Então, se eu tenho uma dor, eu tenho lá uma tecnologia, eu vou dar para mim o primeiro passo: otimiza e automatiza. O que é otimizar? Desenho do processo. Não dá para sair. Primeiro você precisa desenhar o processo. Então aqui eu tenho um time de eficiência operacional, eu cuido desse time, né? Tá abaixo do meu guarda-chuva, e a gente chega na área, propõe melhoria do processo, mas a gente entende como o processo é feito hoje. Como é que vocês trabalham? Porque se lá no final não gerar um resultado e diminuir esse intervalo,
por exemplo, nosso processo de onboarding, ele é 100% digital, 100% automatizado. Então, vai o documento para assinatura digital, já gera o colaborador no sistema de ponto, já gera o colaborador no sistema de folha, já gera o colaborador no sistema de e-mail. Então, tudo isso, como ela falou, o nosso RPA faz. Então, otimiza, automatiza, dá para pôr uma IA no meio, mas é só para complementar um pouquinho. Desculpa, Roberto. Nada, imagina. Eu ia meio que para o mesmo caminho, só que eu vejo uma complexidade nessa situação. Talvez não seja o caso de grande parte dos profissionais que estão aqui, mas assim, eu não vejo isso numa única pessoa. Capacidade para fazer todas essas ações, como a Alessandra colocou ali, porque assim, o que tem acontecido muito, que eu tenho visto muito esse movimento no mercado, cada vez mais, se eu estiver falando besteira, você fala, Roberto, para, tá falando besteira, tá? Mas assim, o que eu tenho visto é cada vez mais esses consultores das antigas que se debruçava, que eram autodidatas, que corriam atrás de uma série de conhecimentos, que entrelaçavam conhecimentos, porque fazer esse cenário, escutar, né, você falando, ou escutando a Alessandra, ou às vezes escutando o próprio Roberto, onde a gente entrelaça conceitos de uma IA, de governança, IA, dado, né? Aí pega vem com a governança, vem com risco, vem com controle, vem. São muitos conceitos que às vezes um único profissional não domina. Hoje, do jeito que anda, hoje, do jeito que a situação ela está se apresentando, e que até para estudar o cara estuda com a IA, e ele não sabe se aquilo que a IA trouxe de fato é isso ou não, que ele confia como se, não, a IA falou, pô, se a IA falou, eu vou acreditar no Roberto por conta de quê? Se a IA falou, eu vou acreditar no Alessandro. Você entende? Então, assim, eu vejo essa complexidade hoje. Aí eu não sei se eu estou me apegando em situações ou estou falando alguma besteira, porque assim, cara, hoje, quando você vai falar, por exemplo, a gente está falando de um tema que para alguns, na minha concepção, se a gente falar de GRC, é algo que não é tão complexo, é uma disciplina extensa, que envolve uma série de situações, uma série de legislações, principalmente para regulados, não regulados. Ok, mas não é tão complexo assim. E aí, quando você vem com uma gama de conhecimento, como vocês trouxeram agora, né, Danilo e Alessandra, em cima de todo esse cenário, cara, teria que envolver na empresa meia dúzia de pessoas. Mas no final é exatamente isso, porque, por exemplo, hoje aqui eu tenho um time de dados, eu tenho 4 pessoas, eu tenho 2 especialistas em Python, aí eu tenho um outro que é especialista em iPaaS, eu esqueci de uma palavra, criatividade. Então você precisa de alguém com criatividade, a gente precisa do outro lado da pessoa trazer uma dor, mas tem alguém entrevistando. Eu tenho um outro que faz a documentação no Word ou no Docs, que seja, e aí ali dentro ele trabalha um BPM, mas olha só que interessante. Depois, num tempo, o que que eles fizeram? Pegaram a transcrição da reunião, aí tem o novo, né? Vibe coding, low code e no code. Aí pega o vibe code, eles construíram uma página onde ele pega a transcrição, coloca lá dentro com o prompt. O treco deu todo o aparato do que eles precisam fazer e aí o vibe code deu para eles um BPM pronto com um componente do Google onde eles conseguiam editar. Então, assim, é muito louco isso que você falou. E sim, hoje eu tenho um time aqui de mais de 16 pessoas, todos utilizam IA o dia inteiro, e cada um numa camada. Então, tem a área de dados, tem a área de microserviços, tem a área de automação, e o tempo inteiro a gente está nessa, de gestão de risco, vai fazer uma integração. Uma coisa que é importante, que vazou, é muito. A Alessandra falou ali, eu pesquei, mas eu não consegui depois falar. Gente, o cuidado das APIs, token de API, o, o excesso, assim, muita API vazando em GitHub. A pessoa vai lá, põe o projeto e vaza a API, a chave da produção. Então, isso tudo que você comentou, sim, são camadas e não tem jeito.
Por isso que o mapa de entender, né, aonde você quer atuar com inteligência artificial, né? Aonde que você se encaixa melhor? Que tipo de inteligência artificial você está falando? Mais como um usuário, você vai ali num documento e fala com um copiloto, um copilot, ou você vai ali utilizar um Gemini, um Gen? Mas só para finalizar minha fala, e aqui não é nenhum mérito, nada não, mas eu tenho algumas visões de IA e eu evangelizo muito IA dentro da minha casa, né? E eu, enfim, a minha família já não aguenta mais, mas o ano passado a minha filha ela acabou mudando de escola ali no período de maio, abril, e a nova escola ela tinha que, enfim, pegar o estudo do passado, né, das aulas anteriores, e eu falei para ela, pega o conteúdo em PDF, bota no Gemini, vai criando os agentes de IA, como a Alessandra falou. A gente tem lá o ChatGPT pago, eu tenho o Perplexity pago e o Google pago também. E ela criou os agentes de IA, enfim, foi estudando por conta e foi conseguindo tirar as notas, foi melhorando. De novo, eu não estou aqui para enaltecer nada, mas ela foi a melhor de todos os primeiros anos, técnico e normal, nessa escola. E ela ganhou agora esse ano 30% de desconto, estudando com inteligência artificial. E assim, no primeiro impacto ali, ela não quis falar para a professora, mas isso que é interessante. Então, dependendo do uso que você faz, da dosagem que você faz, é interessante. Mas é aquilo que eu falo, não é só isso. Por quê? Porque ela precisa conviver, precisa ter o professor. Eu sou total adepto, tem que ir para a sala de aula, não sou a favor do homeschooling, né? Tem que interagir, tem que ter contato com o humano, né? Eu tô aqui nesse ambiente, então assim, o social que a Alessandra falou é muito importante. Então, eu falo demais de novo. Isso que você falou tem que separar por camadas. Tem bastante coisa para aprender e utilizar, mas se eu pudesse deixar um recadinho aqui, use IA. Ai, Eu ai. queria acrescentar uma coisa, Roberto. Na verdade, a IA ela veio sacudir o Opa, tá no mudo? Tá me ouvindo? Não, tô te ouvindo. Não, não, tô te ouvindo. Eu falei, Então, fica à vontade. a- é a questão do. Para mim, a IA ela veio dar um shift e um sacode no GRC tradicional. Porque as pessoas estavam muito acostumadas a fazer proforma, e a gente estava assistindo o caso do Banco Master no Brasil. Aí, ali é falha de GRC em vários níveis, Muito. principalmente, e de G, o G do governança, ali falhou miseravelmente e falhou assim, top-down. Para mim, está sendo vexatório. Eu não estou morando no Brasil, mas continuo atendendo clientes no Brasil. Verdade. E para mim tem sido vexatório, porque, cara, assim, ele está escancarando que o nosso compliance e o nosso GRC e a nossa auditoria inclusive do regulador, foi para forma. Foi para forma. É verdade. E com a Pior que é IA, verdade. como ela incrementa essas camadas, ela obriga quase que essas camadas existirem e se conversarem, dados, segurança, tecnologia, privacidade, só que ela não se restringe a isso, porque tem um risco em todas essas camadas, mas eu tenho um risco fora dessas camadas, que é a questão ambiental, que é a questão do impacto no emprego e renda, que é a questão que aí a questão da empregabilidade, da sustentabilidade, se o G falha, o S e o E vão pagar a conta, amigo. Ah, ela Porque a partir do potencializa, né? momento. Por exemplo, todo mundo disse agora que as 16 mil demissões da Amazon, porque o uso da IA. Na verdade, não. Ela está usando a IA para descobrir o seguinte: meu irmão, a gente não tem a história da pirâmide, a gente inchou o meio da pirâmide e a gente não tem eficiência operacional. É Eu isso não aí. preciso disso. Tora, corta, No final é tira isso. tudo aquilo que é desperdício de dinheiro, desperdício para a empresa, porque no final a empresa não é ONG, amigo. A empresa não veio para fazer caridade, ela veio para ganhar prata, porque senão, se ela não ganha, ela também não paga os funcionários. Então, cara, o que a IA mostrou para eles com inteligência de dados? Eu comecei a trabalhar com Big Data em 2013. Nunca me esqueço disso. A história do BI, do BI, do BI, do BI que o povo patinou até agora. Agora as pessoas estão fazendo BI de verdade.
de olhar para Concordo. os dados e extrair inteligência e dizer, mas para que eu preciso desse monte de gerente aqui? E o que esse povo faz aqui? Fica só lá, ué, vamos lá, time! Ânimo! Vamos bater Agora é a o Business Insights. meta! É o Business É, Insights agora. mudaram de nome, mas é a mesma coisa. Então, aí eles descobriram que, cara, a gente não precisa desses animadores de torcida. A gente contrata uma empresa, faz umas festinhas ali de vez em quando de quarter e, e tudo bem. E a gente consegue manter o ânimo da companhia, distribui isso em bônus, porque nesse ponto a Amazon é excelente. Bônus é um negócio violento ali na Amazon. E aí, cara, você aumenta a produtividade, você diminui custo operacional, teu OPEX baixa, tu começa a rever o CAPEX também, e aí você diz assim, cara, a empresa está dando mais lucro. Não, não é que ela esteja dando mais lucro, é que você começou a fechar a torneira do que estava vazando. Porque com a IA você começa, se bem usada para casos, né? Você começa a entender o desperdício. E às vezes a subutilização de pessoas, tem gente que está ali fazendo coisa que o cara já está lá frustrado, mas ele não pode largar porque ele tem boleto para pagar, então ele fica lá. Né? Eu finge que eu trabalho, a empresa finge que acredita no meu trabalho e fica lá os dois fingindo. Então, acho que a IA também vem dar um shift, um up aí na questão do GRC, porque as pessoas precisam se atualizar e entender melhor a correlação de riscos, que é uma briga que eu tive internamente, até num cliente falando de risco, porque o pessoal olhava assim, não, mas o risco é de não sei o quê. Eu falei, não, eu te mostro como esse risco não é só disso. E o próprio resultado do World Economic Forum, eu venho publicando isso. Falei, cara, os riscos se falam. Eles se falam. É por isso que você tem uma matriz, não é um, são vários. E o pior cenário para você é quando eles se falam. O risco porque falhou o DLP, porque falhou a criptografia, porque falhou o sistema de autenticação e permissão do usuário, mais um vazamento de dados, mais um ransomware, mais uma exposição, por exemplo, a IA ainda sai na mídia que a empresa estava usando a IA de maneira inadequada com um fornecedor que foi exposto por usar IA de uma maneira antiética e tudo. Cara, imagina quando tudo isso se encontra. Isso tem saído na mídia. Por exemplo, hoje um colega que sempre me manda umas reflexões, ele falou assim, da história do ESG, né, que eu falo do ESG para inglês ver. Né, o Brasil é moda, e aí o Master no G, ele está estampando bem isso, que é para inglês ver. Ele falou assim, mas você conhece empresa com certificação 14.001 para inglês ver? Eu falei, porra, um monte. Um monte. Eu falei, cara, você tem escândalo teve duas empresas dessas de veículos, né? Uma, eu me lembro bem da própria Volkswagen, que adulterou a pegada de carbono, a emissão de carbono dos carros. Verdade. Quando você olha para isso, você diz assim, foi para inglês ver, velho. Não fizeram o walkthrough do processo, não entenderam. E aí você olha para tudo isso e diz assim, não, cara, o GRC ele precisa acordar para a vida. E a IA vai fazer ele acordar para a vida, porque você vai entender assim, a pegada de carbono dele não é só essa. Ele diz que ele está usando o IA do fornecedor tal, consumindo energia, não sei o que, ainda está botando um monte de carro, mentindo a pegada de carbono no mercado. Veja, os riscos se falam. Eles não estão isolados. E é por isso que eu venho auditando empresas SOX, e até a própria SOX, eu disse assim, eu não sei como isso aqui passa na SEC. A SEC está dormindo no ponto. Tem coisas que eu disse assim, ô amigo, é que assim, veja bem, a SOX está olhando para o sistema onde passa o dinheiro, né? Onde passa a grana, está no escopo da SOX. Falei, tá, mas se eu tiver um acesso à infraestrutura, que também está o sistema onde passa o dinheiro, eu posso não ter acesso ao sistema, mas eu tenho acesso à infraestrutura onde está o sistema que passa o dinheiro. Se esse processo falha, ele deveria ser um processo de suporte que a SEC deveria olhar. Porque eu ganhei acesso à infraestrutura. Para eu escalar e chegar no sistema, não demora. Para isso eu tenho ataque de movimentação lateral, eu tenho uma série de ataques. Então, quando eu olho para
para esse cenário, sabe? E as pessoas olham, não, o risco aqui é só esse, não, amigo. Se esse risco falar com risco coleguinha e se juntar com outro e com outro, você tem a tempestade perfeita. E é o que encontrou no sistema financeiro no Brasil. Eu tenho falhas estruturais, políticas, econômicas, políticas em vários sentidos, política externa e interna dentro da empresa, cultural, né? É ético, né? É, é da empresa, tipo assim, tá escrito, mas ninguém faz. Tá escrito, mas ninguém faz. Mas se alguém perguntar, a gente mostra que tá escrito. Mas não acontece o que está escrito. Na prática, o que vai acontecer? Escândalo e incidente. Fazer o que está escrito demora muito. Essa é a resposta que a gente escuta. Fazer o que está Aí eu escrito. digo, reescreve, reescreve. Se não tá bom, reescreve. Não é para estar escrito de uma maneira que vocês não consigam fazer. É para estar escrito de uma maneira que vocês consigam dizer, não, funciona assim, ó. Olha, tá aqui, funciona. É. Pessoal, é o seguinte, basicamente deu aqui o horário. Eu estou com a nossa voz do além aqui, o Bueno, que é nosso profissional aqui, que ajuda na confecção do webinar e tudo mais, está me dizendo, olha, Roberto, preciso terminar depois para poder formatar, não pode passar o tempo e tal. Mas assim, pessoal, quero garantir para vocês que faremos outro webinar deste. Paramos neste momento. Vamos pegar de um outro ponto ali, de governança de IA, compliance de IA e tudo mais, para retomar. Vou trazer novamente a Alessandra, vou trazer novamente o Danilo. Quem sabe a gente busque mais um profissional no mercado que tenha grande expertise, porque assim, não sei se vocês perceberam, mas para mim eu tive a sensação de ter sentado aqui e 5 minutos acabou, né? De tão gostoso que o assunto estava, de tão produtivo que foi o assunto. E é tanta informação que você não consegue chegar no tópico 3, por exemplo, dessa discussão. A gente combinou ali uma meia dúzia de tópicos, nós chegamos no terceiro. Então, eu acho que provavelmente, estou garantindo isso para vocês, talvez não no próximo mês, mas a gente vai voltar nesse tema para falar para vocês um pouquinho mais sobre governança de IA e compliance de IA. E adoraria, Alessandra, se você puder participar, Danilo, se puder participar, Estou à disposição. convite já tá feito, é só marcar a data e mandar aqui para o pessoal. Tá bom? Eu tinha uma série de provocações, mas assim, não deu nem tempo. Não deu tempo. Acho que para esse tema aqui a gente tem que fazer algo maior, porque. A gente vai ter que dividir a governança em etapas. Vamos primeiro falar do pilar ética, porque ele está dentro da governança. Né? Eu acho que é isso. Eu acho que assim, pelo menos para aguçar a curiosidade da galera, esse webinar ele foi muito, muito, muito bom. E aí depois a gente estrutura num formato que dê para a gente dividir ali em uns 2, 3 webinars para entrar num nível de detalhe adequado. Porque eu acho que falta isso. Eu acho que é um tema que não pode passar muito, sabe, muito, muito vago. Ele tem que entrar, a galera precisa. E eu tenho ali, não vamos entrar na discussão, tá? Eu gostaria, mas não vamos. Da mesma forma como a gente tem que provar a segurança a todo minuto, provar que a área de gestão de riscos, né, não é só um gasto, que quem é de governança sabe disso, né, que a gente tem que ficar provando a segurança, provando a área de gestão de riscos para o board da companhia. Cara, falar de IA nesse sentido que vocês estão falando, principalmente se não veio de alguém da alta gestão que conheça minimamente, o cara vai falar que a gente está em filme de 007, sabe, umas coisas assim. Eu vejo muito, muito nesse sentido. Mas vamos deixar essa discussão para o próximo webinar que a gente elaborar aqui, tá? Pessoal, obrigado. Eu vi que tem perguntas aqui. Eu vou depois disponibilizar para o Danilo e para a Alessandra. Tem 3 questões ali. Tem uma questão que eu acho que você vai gostar, Lê, que é a respeito de auditoria, que a pessoa vai passar por uma auditoria. Então, eu vou passar para eles por e-mail, eles vão responder para a gente pega ali direitinho e passa essa resposta para vocês, tá bom? Queria agradecer, Ale, obrigado mais uma vez por trazer esse vasto conhecimento para a gente aqui e já fica o convite para a próxima, tá bom? Obrigado, eu que agradeço. Obrigado, Danilo. Obrigado, Roberto. Obrigado para vocês. Boa tarde aí no Brasil. A minha tarde aqui ainda está começando, mas
Ótimo, ótimo. Danilo, obrigado também, amigo. O convite estendido e espero que você consiga participar com a gente. Eu sei que a gente tem uma programação de um provável evento, né, no final de março, pessoal, mas como a gente ainda não tem os temas definidos, é um evento mais ali presencial, que a gente gostaria de comunicar a vocês, mas a gente ainda não tem esses temas definidos, então não dá para fazer esse lançamento hoje, mas publicaremos, tanto eu, Roberto, quanto pela Perinit, tanto Danilo pela Desk Manager, também, se for o caso, e a Alessandra estiver por aqui, a gente convida, leva a Alessandra lá para esse evento também. Tá bom? Obrigado, Obrigado, Roberto. pessoal. Eu ia te falar, espero você aqui no Espaço Experiência para conhecer o nosso podcast aqui, tem a parte do auditório. Obrigado pela oportunidade, agradeço todo mundo que assistiu. Muito obrigado. Obrigado, pessoal. E, como sempre, dou por encerrado aí mais um webinar da Pirint. Até Valeu. mais. Obrigada, até mais.